Bom dia, torcedor vascaíno, ligado no canal AV+. Estou chegando nesse Acorda Vascaíno, nessa manhã do dia 28 de fevereiro de 2025, véspera de carnaval e véspera de um jogão. Grande clássico do futebol do Rio de Janeiro, um grande clássico do futebol brasileiro. Vasco e Flamengo, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de contar aí com o apoio do torcedor vascaíno, dando aquele like e pegando o link e espalhando aí para geral nas redes sociais, porque além de dar uma força para o canal, também vai possibilitar que outros torcedores do Vasco acompanhem aí o nosso trabalho, já que o canal AV+, é o canal 2 da plataforma do Atenção Vascaínos, ok? Conto com vocês aí, amigos. Bom, o primeiro assunto que eu queria tocar é sobre esse imbróglio aí do mando de campo, né? O mando do primeiro jogo é do Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem todo o direito de apontar, de escolher, de indicar o estádio, o campo em que vai jogar. Por quê? Porque o Vasco, evidentemente, gostaria de jogar no seu próprio campo. Gostaria de jogar no Caldeirão, estádio tradicional, o estádio onde o Vasco joga praticamente 100% dos seus jogos, quando tem o mando. Porém, São Januário não tem condições de dividir a torcida 50-50. E é uma exigência do regulamento. Não tem como fisicamente, no estádio, você separar a arquibancada do Vasco de São Januário e dividir a metade do visitante e metade do Vasco. Não tem como fazer isso. Em termos de segurança, em termos mesmo práticos, não tem como fazer. Então o Vasco não tem condições de mandar o jogo em São Januário, que com certeza seria o desejo, evidentemente. E sendo assim, já que São Januário não tem condições, o Vasco indicou, então, o estádio Newton Santos para ser o estádio do primeiro jogo que o Vasco tem o mando. E o Vasco, a meu ver, agiu corretamente. Por quê? Porque o Maracanã, o Flamengo, joga 100% dos seus jogos no estádio. O Maracanã, se você for lá dentro do Maracanã, nos corredores, em todos os recintos do Maracanã, está tudo envelopado com escudos deles, com as cores do Flamengo. As luzes lá na marquise do Maracanã são as luzes com as cores do Flamengo. Então é uma atmosfera totalmente do Flamengo. Então o que adiantaria para o Vasco ter o mando de campo se vai jogar num estádio em que o adversário manda seus jogos 100% lá e que toda a atmosfera, todo o estádio está preparado com as cores, o escudo, tudo do adversário. Então, não teria vantagem nenhuma do Vasco ter o mando de campo. É como se não tivesse o mando de campo. Os dois mandos seriam, então, do Flamengo. E a outra situação é que os bares, camarotes, estacionamento, as receitas desses locais seriam do Flamengo. Então, o Vasco vai mandar o quê? É tudo do adversário. E aí, essa situação, essa indicação do Vasco para jogar no estádio Newton Santos, tira o Flamengo também da zona de conforto, né? Que está acostumado aquele ambiente todo deles, favorável a eles. Então vai tirar o Flamengo dessa zona de conforto. E num clássico, e principalmente num jogo decisivo, todo detalhe é importante. Todo detalhe pode fazer diferença. Então eu sou de opinião que a diretoria do Vasco agiu com acerto. Foi uma boa decisão
mandar o jogo fora do Maracanã. Essa é a minha opinião. Bom, sobre a arbitragem, né, como não poderia deixar de falar, a federação também, através da sua comissão de arbitragem, escolheu os 2 árbitros principais do Rio de Janeiro para atuar nesses 2 jogos decisivos. O primeiro jogo, esse do sábado, vai ser apitado pelo Bruno Arleu. Então é um árbitro FIFA, ele está na FIFA desde 2020, é um árbitro experiente, já apitou finais de Campeonato Carioca, já apitou finais de Copa do Brasil. Esse ano, de 2025, ele apitou Vasco 4, Portuguesa 1, Sampaio Corrêa 0, Vasco 0 e Vasco 1, Botafogo 0. Então a arbitragem está bem entregue, foi muito bem escalado o árbitro do jogo, um árbitro experiente, um árbitro que é bom tecnicamente, é bom na parte disciplinar, ele conduz bem o jogo e é um árbitro que tem um ótimo preparo físico, está sempre muito próximo à jogada, sempre acompanhando as jogadas de perto, o que facilita a interpretação. Então eu torço para que o Bruno Arleu faça uma grande arbitragem. E o jogo do sábado que vem, o segundo jogo, dia 8, aí no Maracanã, vai ser apitado pelo Wagner Magalhães, que também é um excelente árbitro, foi um árbitro FIFA, saiu da FIFA agora em 2023, mas também experiente, apitou finais de Carioca, de Copa do Brasil. Então as arbitragens dos 2 jogos foram muito bem escolhidas pela comissão de arbitragem da Federação do Rio de Janeiro. São os 2 árbitros de ponta do quadro de árbitros da Federação do Rio, os 2 árbitros mais experientes. Agora, a gente não pode garantir, então não vai haver erro na arbitragem. Não é assim. Da mesma forma que, às vezes, um grande jogador, né, das equipes perde um pênalti, os grandes goleiros tomam os frangos, então o erro pode acontecer? Pode. Agora, a escala dos árbitros, a designação dos árbitros foi muito bem feita pela federação. Bom, e o outro ponto, aí para concluir, na realidade, é a ansiedade, né, da torcida do Vasco em ver os jogadores recém-contratados. Os jogadores já estão regularizados, o Garré, o Nuno Moreira e o Lloyd Augusto estão regularizados. Resta saber se o técnico Carille vai escalar 1 ou 2 ou 3 para começar o jogo, ou se eles vão ficar no banco de reservas para entrar no decorrer da partida. Essa é a dúvida, mas os 3 estão em condições de participar desse primeiro jogo muito importante. E a outra questão assim também de ansiedade, essa não é uma ansiedade muito boa, é em relação ao aproveitamento ou não do Tietê nesse jogo de sábado. Porque o Tietê ele saiu contundido do jogo Vasco-Botafogo. Eu até comentei no pós-jogo, foi uma bola dividida entre o Tietê e o Marlon Freitas. Não houve qualquer deslealdade do Marlon Freitas, os 2 foram na bola, só que o Marlon Freitas ele foi de frente, colocou a perna de frente, o pé de frente na bola, e o Tietê ele usou o lado interno do pé para dividir. Então, quando eles prensaram a bola, evidentemente que o impacto na bola refletiu na parte interna do joelho do Tietê. Então, o que pareceu é que houve algum problema ali de ligamentar no joelho do Tietê. Bom, eu não sou médico, não posso avaliar. O que eu posso dizer é que eu já vi algumas coisas dessa acontecer no campo, quando eu estava atuando, e o jogador acabou saindo de campo em função de problema no joelho. E em São Januário, na saída, o Tietê já estava com uma tala, justamente para imobilizar o joelho. Então existe essa dúvida e é uma ansiedade também para o torcedor do Vasco, já que o Tietê, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores naquele Vasco e Botafogo. Jogou muito bem, fez tudo certo, o Tietê jogou realmente muito nesse jogo, e se não jogar vai ser uma ausência muito sentida pelo time nesse jogo decisivo. Ok, amigos? Um grande abraço então a todos, até amanhã, e vamos esperar um grande jogo
e uma grande vitória do Vasco, ok? Um grande abraço.